O que iniciou como um complemento de renda, hoje se tornou o trabalho oficial da Tainá. A educadora é professora de inglês e português e atua como docente particular à distância em Taubaté. Uma missão que começou num período da pandemia e que agora já até ganhou o mundo. Eu traço um plano de estudos personalizado com o aluno. Então, algumas vezes eles vão me trazer uma demanda, como, eu tenho uma prova sobre um livro específico de literatura. Então, eu elaboro aquele material para o aluno. Então, eu faço dessa maneira e também colecionei muitos materiais que eu mesma produzi ao longo desses 6 anos. Então, muitas vezes eles servem para ajudar vários alunos. Eu fico até encantada, porque com a internet eu consigo ensinar pessoas na China. Tenho alunas que são da China, tem alunos do Japão, tem alunos da Itália, tem alunos da Austrália. Então, assim, são alunos que às vezes são brasileiros, que querem aprender o português porque estão distantes. Às vezes os pais brasileiros e essas crianças cresceram nesse país sem aprender português, então me encontram e eu dou aula de português para eles. Então, não é só da minha cidade, mas também é do Brasil e do mundo ao redor. E parte do público de alunos da profissional é formado por crianças. E a professora até utiliza a música para facilitar a absorção do conteúdo. Algo que pode até parecer uma brincadeira, mas o trabalho por aqui é tão sério que possibilitou até a criação de um registro como microempreendedor individual em novembro de 2024. Mudou bastante na questão da formalidade, porque antes os alunos pagavam para o meu CPF e agora eles pagam para o CNPJ, então eles sabem que é uma empresa organizada, e eu tenho meu contrato, então assim, eu comecei a formalizar tudo mesmo no meu trabalho. Passa mais credibilidade para os meus alunos e também para mim, porque com o MEI a gente consegue ter mais benefícios. Se eu pago o MEI, os impostos, eu consigo ter minha aposentadoria, eu consigo ter auxílio saúde, licença maternidade, consigo ter o apoio do Sebrae, do Guerreiras Empreendedoras, eu consigo ter todos os benefícios que o MEI me proporciona. Assim como a Tainá, muitos empreendedores decidiram abrir um CNPJ nos últimos meses como MEI aqui na nossa região. É o que destaca a Fundação SEAD, com base em um levantamento em toda a região administrativa de São José dos Campos. Neste período foram abertos mais de 47 mil novos registros como microempreendedores individuais, no período de abril de 2024 a março de 2025. Os dados, a gente faz uma coleta de dados do cadastro da Receita Federal, né? A Receita Federal disponibiliza isso, né? A gente organiza, né, esses dados, né, de modo a articular, né, uma base de dados organizada que a gente fica com os dados tanto de empresa quanto dados de estabelecimento. Números que posicionam o Vale como a terceira região do estado com maior número de MEIs, ficando atrás apenas da região metropolitana de São Paulo, com mais de 417 mil microempreendedores individuais. E depois, seguida a região administrativa de Campinas, com cerca de 131.500 empreendedores. Já em relação ao número de empresas, a regional de São José abriu quase 23 mil no período analisado. Começar com o MEI e depois migrar para uma empresa consolidada, né, é uma boa estratégia, porque o MEI ele tem um limite de faturamento, né, e também só pode contratar um empregado, né? Então, dependendo do tipo de negócio, né, começar com o MEI é uma estratégia muito boa, né? Então, você tem muitas atividades que agregam, que compõem esse segmento. Para o empreendedor, né, ele tá tão inserido quanto uma empresa. Ele pode dar nota fiscal, enfim, ele pode ter toda uma movimentação que uma empresa tem, né? E a questão é só a questão do faturamento, né? E que tá no limite ali. Mas óbvio, se ele romper com isso, que é melhor para ele, né? Que ele está na linha de empreender, ele caminha para ser uma pequena empresa, né? Depois uma microempresa, uma média empresa e aí vai em frente, né? Ainda segundo o Renato, o diferencial do Vale do Paraíba no segmento das empresas está no setor de logística e transporte. O serviço fica com 18%, comércio, reparação de veículos, automotores e motocicletas, enfim, que reúne lojas,
oficinas, né, toda a parte de pequenos comércios, posto de gasolina, drogaria, enfim. Depois transporte, né? Transporte e correio, a gente pensa aqui, logística, né? E aí é uma região bem posicionada para logística. Então, é um diferencial da região essa questão da parte de transporte. Eu diria assim, talvez centro de distribuições e armazenagem, né? E a Tainá, agora após a formalização profissional, segue com os estudos e planeja ter uma lista ainda maior de alunos. Eu penso em crescer, sim, né, através das minhas redes sociais, através de um planejamento que eu tenho feito. Penso em atender cada vez mais meus alunos. Tenho estudado bastante para conseguir me especializar nisso. Inclusive, eu fiz uma pós em educação à distância, justamente para conseguir aprender mais ferramentas, mais metodologias para conseguir ajudar os meus alunos. Então, meu planejamento de crescimento é voltado tanto para os meus estudos, quanto também para conseguir divulgar mais o meu trabalho. E para quem está pensando em começar a empreender, o primeiro passo é se planejar. Antes de investir, vale a pena fazer um levantamento dos custos, pesquisar bem o mercado, identificar se há demanda para o serviço ou para o produto que você quer oferecer. Também é importante separar as finanças pessoais das do negócio e buscar orientação. O Sebrae, por exemplo, ele oferece cursos e consultorias gratuitas que podem ajudar nessa fase inicial. Formalizar o trabalho como MEI pode garantir benefícios como aposentadoria, licença maternidade e acesso a crédito com juros menores. Então, começar certo pode fazer toda a diferença lá na frente.